palavra de fé e esperança. Diz a Bíblia, pessoal, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Então, versículo 1 e 2, ele traz um alerta para todos nós. A gente não deve esperar para servir a Deus verdadeiramente quando não tiver mais forças, quando a gente não tiver mais prazer, porque quais os dias que nós não teremos mais prazer? Chega uma certa idade, pessoal, que todo ser humano, ele só tem desejo, principalmente quando está salvo, né? O único desejo dele é de se encontrar com o seu Senhor logo de uma vez, porque com a idade vem o cansaço, vem as dificuldades de se mover, a destreza acaba, sim ou não? Já se enxerga menos, já se ouve menos, já consegue andar com mais lentidão apenas. Ele diz: poxa, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, não deixa para dar para Deus o resto que sobrou, quando você não tiver mais condições de sair cedo de casa e buscar a presença de Deus, quando você ainda tem forças, que às vezes as pessoas elas têm aquele velho ditado: vou curtir a minha juventude, vou curtir a vida. Mas você sabe de onde vem o curtir? A palavra curtir vem de apodrecer a carne. Lá no interior, aonde eu morava, quando o fazendeiro matava o boi, ou os bois, para vender para a gente que morava ali por perto, a primeira coisa que ele fazia depois do boi morto, era tirar o couro, e botar o couro, porque eles não perdem nada, nem a pata do boi perde, vende tudo. Tira o couro e bota o couro para curtir, e o couro fica curtindo, espetado, faz um desenho de espeto no couro e bota no sol, e ali está cheio de mosca, cheio de bicho. O couro está curtindo, e os bichos estão comendo aquela carne que ficou no couro. Isso é curtir. Quando a pessoa quer curtir, na verdade ela está deixando o seu corpo, a sua carne, apodrecer. E é isso que acontece. O que as drogas fazem no corpo humano? O que o álcool faz no corpo humano? O que as noitadas, o que os dissabores trazem para o emocional? As traições, o adultério, o engano, o que isso traz para o corpo humano? Destruição. Então o curtir, na verdade, é apodrecer. E as pessoas, a nossa juventude, pessoal, vem apodrecendo. Mentira ou verdade? Sim ou não? Porque não quer se entregar, acha que o compromisso com Deus vai forçar ela a alguma coisa, e é tão natural. Quando a pessoa entrega-se a Deus, é tão simples. Antes que se escureça o sol, versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes às tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E quando não tiver mais dente na boca, quando não tiver mais saúde no meu corpo, quando não tiver mais força para nada, eu vou dar o que para Deus? Eu não tenho mais força. Compreende, sim ou não? Que palavra extraordinária para a gente meditar. O que eu estou dando para Deus hoje?
Qual tem sido a minha oferta para Deus? Eu tenho dado o meu melhor para Ele? E essa juventude está em todos nós, ainda que você tenha 80 anos, ainda que você tenha 90 anos. Se você está aqui, há uma juventude dentro de você, que trouxe você, que moveu você até aqui. Quando você for orar, dê o teu melhor na tua oração, não faça por desencargo de consciência, amém? Quando você for ofertar, oferte no altar o teu melhor, não dê o resto para Deus. Não guarde para si o melhor e dê para Deus o pior. Quando você for dizimar, dizime com prazer, não porque o pastor falou que tem que devolver o dízimo, mas devolva com alegria, porque lembrando que 90% ainda fica com você, e o teu Criador, o teu Senhor, o dono de tudo, está pedindo que você seja apenas fiel na 10ª parte, faça com alegria, não por obrigação. A Bíblia diz, Deus ama quem oferta com alegria. Tudo que você faz para Deus é uma oferta, a sua oração é uma oferta, a sua vinda na igreja é uma oferta, por causa do compromisso, da aliança com Deus, pessoal. Você não tem que deixar para dar o pior para Ele, em tempo algum. Quando os moedores da boca já cessarem por serem poucos, escurecerem os teus olhos, versículo 4, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, se diminuírem, não vejo mais direito, não enxergo mais direito, verso 5, como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira. Você está entendendo, sim ou não? Ele está usando de termos, mas aqui a gente entende claramente, quando a gente não tiver mais nada a oferecer, e o gafanhoto te for um peso, qualquer coisa já é pesada, qualquer coisa já é cansaço, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, porque vais aonde? E essa casa eterna, só tem 2 destinos eternos, um é nos céus, e o outro é onde, gente? No inferno. E durante toda a nossa vida, nós determinamos o destino da nossa alma, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata. Você sabia que a nossa vida, ela é um fiozinho de prata, que está ligado a Deus, apenas um fiozinho, e que a qualquer momento esse fiozinho pode se romper, e quando esse fiozinho se rompe, acabar os nossos dias na terra, não tem mais nada que a gente possa fazer. Quando se romper o fio de prata, quando se despedaçar o copo de ouro, e se quebrar o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Aí ele diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é o quê? Tudo é vaidade. Enquanto as pessoas estão se acabando com os problemas, vivendo em função de problemas, não está errado você lutar para garantir o pão de cada dia, você lutar para dar o melhor para os seus filhos, cuidar de você mesmo, mas de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Jesus pode voltar hoje, e não adianta ter uma carteirinha de membro para apresentar para Ele, não adianta ter um envelope do dízimo para apresentar para Ele, não basta. Tudo isso eu tenho que observar, como Ele falou lá, Jesus falou para os escribas e fariseus. Você tem que observar isso sim, mas você não pode esquecer do amor ao próximo,
Você não pode esquecer da comunhão com Deus, da aliança com Deus, do seu compromisso com Deus. Ele tem que estar a todo instante no centro de nossas vidas, amém? E isso vai fazer você prosseguir. Virão lutas? Sim. Eu vou ter problemas, pastor, se eu tenho uma aliança com Deus, se eu estou casada com Deus, eu vou ter problemas? Vai. Mas você será mais que vencedor. A Bíblia diz em todas essas coisas. Você viu que a dona Vera falou, pastor, estava afastada, eu estava infeliz. Eu tenho certeza que se eu perguntar para ela sobre os milagres que ela contou aqui, ela está feliz. Mas muito maior é o que ela sente dentro do coração hoje, e não estava sentindo quando estava afastada. Mentira ou verdade? Porque esse é o segredo. A mudança verdadeira tem que acontecer de dentro para fora, pessoal. Aqui dentro tem que haver uma mudança, o novo nascimento. Eu me despir, eu tirar a máscara, não essa aí tem que ficar ainda por enquanto, mas eu tirar a máscara de falso cristão, a capa de falso cristão, e andar com Deus de fato e de verdade, assumir a posição de filho dele, como aquele filho pródigo, que estava afastado, longe da casa do pai, caiu em si, se levantou, reconheceu o seu erro, voltou para casa, e o pai deu um anel para ele, deu roupa nova para ele, deu uma sandália para ele pôr nos pés. 3 coisas que espiritualmente falando tem um poder extraordinário. O anel no dedo representa a autoridade de filho. O empregado não tinha um anel, mas o filho tem um anel, porque o filho é autoridade, o filho representa o pai. Na ausência do pai, o filho o representa. Quando você assume esse papel diante de Deus, você sai da igreja domingo de manhã, por exemplo, e você entra na sua casa, a autoridade de Deus entrou naquela casa, amém? Ali Satanás não pode atuar, aquele espírito de briga, de confusão, de miséria, de doença, ele tem que sair, é claro. Veja você, quando tem uma baderna, quando tem uma bagunça generalizada num boteco, numa rua, um som alto, gente brigando, chega uma autoridade, passa uma viatura, chega uma pessoa e se apresenta como policial, por exemplo, ele é uma autoridade. O que acontece imediatamente? Cessa. Opa, chegou uma autoridade aqui, eu já não posso mais continuar com a baderna, porque se eu continuar com a baderna, eu vou sofrer. É o que o diabo entende. Gente, quando você entra na sua casa, lá na sua empresa, amanhã você vai lá para a sua empresa, onde você trabalha, não precisa você falar, você é uma autoridade de quem? O diabo treme, treme na base, porque ele sabe, ali vem uma autoridade, eu já não posso mais continuar o que eu vinha fazendo. O filho tem essa autoridade, é constituído a senhora como esposa essa autoridade, que talvez você falando com o marido, ele não entende, ele dá as costas, a trata com ignorância, não sabe o que fala, mulher, está estola, não sabe o que está dizendo, mas Satanás sabe, porque você não é uma autoridade sobre o marido, porque ele não aceita, mas você é uma autoridade sobre o mal que está usando ele para causar destruição no casamento. Diga glória a Deus. Talvez não é mais uma autoridade sobre o filho, porque ele já não ouve mais, já não obedece mais, já não quer saber mais, mas você é uma autoridade sobre o mal que quer virar a cabeça dele, que quer levar ele para onde não presta. Então você chegou ali como autoridade, eu fui à igreja, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho autoridade. Satanás, você está repreendido, aqui você não fica, aqui há ordem e disciplina, porque o reino de Deus é constituído por ordem e disciplina, e você faz parte do reino de Deus, você põe ordem, você faz acontecer a disciplina, por ser essa autoridade de Deus. Está tudo bagunçado, estava, porque você é uma autoridade. Se não sabia que você tinha essa autoridade, toma posse dela hoje. Palavra de fé e esperança.